Esse vídeo aqui é uma aula que eu estou liberando aqui do meu curso IA Code, tá? Para você aprender a desenvolver software sem saber programar, sem precisar saber programar, tá? Então, estou liberando aqui uma aula que eu falo aqui do método BIMED que eu utilizo aqui para desenvolver os meus sistemas e ensino também os meus alunos como desenvolver. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a IA Code, eu vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar o link aqui dessa página que eu fiz aqui para você ver um pouquinho mais sobre o BIMED. Como que a gente vai criar o nosso projeto, tá? Como eu falei aqui, vamos utilizar um framework bem estruturado aqui, já vou explicar esse framework aqui para você, mas é do pensamento aqui a entrega, tá? Então a gente vai ter primeiro o planejamento, né, bem estruturado, depois ali a execução com a IA, até o deploy, né? Então a gente vai ter aqui a parte briefing, PRD, arquitetura, os stories aqui, o desenvolvimento, review e o commit. Mas eu já vou te explicar aqui como é que a gente vai utilizar, qual é o método que a gente vai utilizar. Então, falando aqui do método, né, que a gente vai utilizar é o método BIMED, tá? A gente vai utilizar esse framework aqui, que ele foi desenvolvido com IA, tá? Que ele guia aí o seu projeto da ideia ao código, né? Com agentes especializados, workflows, tudo guiados ali e com um contexto inteligente, que isso faz toda a diferença ali para a IA não alucinar, para ela ter ali menos gasto de tokens. Claro que a gente vai ter aqui um tempo maior no planejamento, porque depois a gente vai ter aí uma saída de um software mais robusto, tá? Depois eu vou deixar aqui o GitHub para você poder utilizar, a gente também vai ver aqui a instalação passo a passo, mas aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre esse método, tá? Então ele é um framework de IA para todo o processo, né, da idealização aí do código ao funcionamento. O BIMED ali orquestra esses agentes de IA especializados que trabalham em conjunto, cada um com seu papel bem definido. Isso a gente vai ver aí ao longo aí do projeto, tá? Então a gente tem a parte de contexto progressivo, né? Cada fase aí produz documentos que informam a próxima fase, né? O PRD guia o arquiteto, por exemplo, e a arquitetura guia o dev, sem excesso de contexto, né? Então ele segue também aí uma metodologia ágil de desenvolvimento para quem já desenvolve software. É muito interessante, tá? Então, e para quem não desenvolve software ainda, está entrando agora, já entra aí desenvolvendo software mais robusto, né? Então, sem esse contexto, os agentes tomam decisões inconsistentes, por isso que a gente precisa ter contexto, né? Então, a gente tem agentes especializados ali, o PMO ali, o arquiteto, o dev, né? O de qualidade, cada agente tem o seu papel e personalidade. Ah, isso aqui você não precisa fazer nada, já vem tudo pronto, né? Então você conversa com eles ali, através de um método aqui que eu vou explicar, tá? Pelo nome, né? Você vai chamar ele ali dentro do cursor, e também aqui você pode adaptar ali a sua complexidade, né? Então aí você vai ter ali também como continuar o software aí de forma mais simples também, tá? Então, do conceito ao código, que vou dar uma olhada aqui também, né? Quais são as fases, né? Essas fases aqui a gente vai adaptando conforme a necessidade, mas a gente tem uma fase aqui de análise primeiro, onde a gente vai ter aqui a parte de brainstorming, a gente vai ter aqui a parte de pesquisa. Por quê? Eu vou dar aquela ideia inicial ali do nosso software de proposta, porém, pode ser que mude, que tenha algumas ideias aqui que a gente não pensou ainda, e o interessante desse método é legal, porque você pode ter mais ideias aqui, por isso que demora um pouquinho mais aqui no início, tá? Então a gente vai ter essa parte de pesquisa, depois a gente vai criar aqui um briefing, né, uma visão estratégica do produto. Depois a gente vai aqui continuar na fase de planejamento aqui, onde a gente vai definir aqui o que vai construir, para quem vai construir isso, né? A gente vai criar os requisitos aqui que vão guiar aqui todo o desenvolvimento. Aqui a gente vai trabalhar aqui com essa parte aqui do PRD e também ali a parte de UX Design, que a gente já começou ali no início, comecei a mostrar para você, mas aqui a gente vai deixar que o software mesmo crie e depois a gente possa personalizar. Depois a gente vai ter a parte de solução aqui na terceira fase, que é decidir como construir, quais são as ferramentas, os stacks aqui que a gente vai utilizar, né? E prevenir conflitos aqui entre agentes ao documentar essas decisões técnicas aqui antes da implementação de fato, né? Então a gente vai tomar decisões técnicas, a gente vai quebrar aqui os épicos em histórias, isso é bem legal também, porque daí a gente pode fazer cada história aqui em separada,
Tá? Cada história seria um pedaço ali da tua funcionalidade, ou uma funcionalidade inteira. Tá? Então a gente vai checar aqui antes de implementar também. E depois a gente vai ter a parte aqui de implementação, né, que a gente vai construir história por história, com os agentes especializados. Cada ciclo aqui a gente vai criar uma história e implementar, e depois revisar, tá? Então aqui a gente vai inicializar, a gente vai preparar para a próxima história. Isso aqui pode ser um ciclo contínuo aqui até tu terminar o teu software, ou até mesmo aquela sprint, né? Digamos que tu já tem o software pronto, você pode estar criando novas histórias ali com novas funcionalidades. Então é como você ter um time aqui de IA especializado, né, em desenvolvimento, cada um com a sua personalidade, expertise, né, e com seus workflows aqui dentro, tá? Então a gente tem o help aqui para quando a gente está perdido, a gente não sabe o que fazer aqui, ele vai inspecionar todo o projeto, vai detectar o que foi feito, o que precisa ser feito ainda, vai recomendar os próximos passos. A gente tem aqui o analista que vai facilitar o brainstorm. A gente tem o PMO aqui, o John aqui, que ele cria e valida os PRDs. A gente tem o arquiteto aqui que projeta a arquitetura técnica e define aqui e valida a prontidão para a implementação. A gente tem o Scrum Master aqui que gerencia as sprints. A gente tem o developer aqui que implementa histórias com aderência estrita às specs aqui e faz o code review também. A gente tem aqui o UX Designer, que vai criar as especificações UX e UI aqui, tá? E vai ali criar a nossa interface aqui de usuário. E a gente tem aqui o QA, né, que vai gerar testes automatizados. Isso que também é importante. Ele vai trabalhar aqui com testes automatizados aqui, que isso vai te dar aí em torno de 95% aí de chance de o teu software não quebrar. Isso é bem importante também. Isso é a diferença aí para o Vibe Coding, porque você está tendo aí um time de arquitetos aí de software para desenvolver o teu projeto. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou desse método, se você conhece outros métodos também, me deixa aqui nos comentários.